estamos pretendendo fazer, onde fizemos um comentário sobre o livro de Gênesis, e o propósito é comentar todas as apostilhas, né? As lições. Então nós estamos com a apostila de Pentateuco, que é onde nós estamos vendo os 5 livros da Bíblia iniciais, a Torá, segundo o hebraico. E esse Pentateuco ele se prende nos primeiros 5 livros da Bíblia. Nós fizemos um breve comentário sobre o livro de Gênesis. E ali no final você vai encontrar José agora com todo o seu povo já no Egito, seu pai, sua família, depois daquele episódio todo, né? Mas acontece que José envelheceu, ficou velho e morreu, e vieram outros governadores, e aquele faraó também que empossou José também morreu, e ali ficou um povo desconhecido, praticamente desconhecido, que um povo que não tinha aquele conhecimento de quem era José, né? Quem era aquele povo que estava ali em Goze, que era a terra prometida no Egito, quem era aquele povo. Então, eles deixaram de ser um povo abençoado no conhecimento dos egípcios e passaram a ser um povo perseguido, povo escravo. E eles cresciam muito, tinham suas terras livres, tal, plantava para ele mesmo, mas agora começou a escravidão. Então, com isso, nós saímos do livro de Gênesis e entramos no livro de Êxodo, que a palavra Êxodo quer dizer saída, né? E o livro de Êxodo vai nos trazer um relato tanto do que foi aquela entrada no Egito, o sofrimento e também a sua saída. Por isso que nós encontramos no livro de Êxodo algumas divisões que são divisões didáticas, né? Israel no Egito, no capítulo 1 até o 12. Israel caminhando para o Sinai, no capítulo 12 até o 19. E Israel no Sinai, do 19 ao 40, que é onde ele passou a maior parte do tempo ali no deserto, de frente ao Sinai. Muito bem, então o livro de Êxodo ele traz uma mensagem muito importante, é um livro grande no seu conteúdo, porque ele conta uma história muito comprida, ele passa por dinastias. Dinastias são grupos de governantes, geralmente de uma família só. Então a dinastia de Faraó, por exemplo, dinastia de Maria, então tem o rei Maria I, o rei Maria II, e são as dinastias, né? E nós temos o povo escolhido, que já falamos, o povo chamado, e o povo no Sinai. Muito bem, então aí nós entramos agora no livro de Êxodo, que o livro de Êxodo é um livro que significa saída, porque existia isso, que os livros eram colocados quase sempre como as suas primeiras palavras, né? Nós temos Gênesis quer dizer princípio, então o livro do Gênesis é princípio. Números é contagem, né? Números, e por aí vai. Não que todos eles tenham esse mesmo significado, não é ao pé da letra assim, mas existe uma semelhança muito grande. No livro de Êxodo nós encontramos que após a morte de José, a morte de Faraó, e já no capítulo 1 por diante, aquele povo passou a ser um povo desconhecido. Não era mais aquele povo abençoado, considerado abençoado pelos egípcios, mas era um povo que se multiplicava e crescia naquela terra, e isso causou um medo nos faraó.
Então surgiu aquelas dinastias dos Hicsos, né, que era aquele povo pastores, né, povo de campo, e o Egito dominava tudo aquilo ali. Você vai encontrar na página 33 a predominância dessas dinastias. É bom ler um pouco, né, o, o porquê de como começou a perseguição. No capítulo 1 já você vai encontrar que começou a perseguição, foi tanto não só no trabalho, como também eles temiam que aquele povo crescesse tanto e se tornasse um povo guerreiro, e não só guerreiro, mas também que se aliasse a outros guerreiros que viessem combater contra o Egito. E aí surgiu aquele decreto, já de um rei mais adiante, para que toda criança que nascesse, no caso seja um menino, seria jogado para o jacaré, no Rio Nilo. Né? Então, nesse caso aí, houve agora uma providência da parte de Deus que fez com que aquela mãe não quis sacrificar o filho, fugiu com o filho e jogou dentro d'água. E houve aquela providência da filha de um dos faraó encontrar o menino, levou para a corte, né, ao Egito, e por isso Moisés passou a crescer como se fosse um príncipe no Egito. Essa história vocês vão encontrar na Bíblia, no capítulo 7, por aí assim, 7 de Atos, mas muito mais capítulo Êxodo 3 e 11, por aí assim, né? Então, foi assim que houve aquela perseguição e tal, e Moisés cresceu até que, certa vez, ele teve um conhecimento da sua origem, começou a visitar o seu povo e ali teve um confronto com o próprio povo do Egito. Ele chegou a matar um egípcio e teve que fugir. E nessa fuga dele, ele passa um monte de tempo fora, até que o rei que perseguiu ele morreu, e entrou outro rei que era mais amigo dele, mas que também houve uma perseguição. Então é quando Deus, agora, porque havia uma promessa de que, após 400 anos, aquele povo que entrou ali naquela terra de Goze, teve seus anos de glória, depois teve anos de derrota, né, de tristeza, e quando eles tinham a promessa de que após um certo tempo eles seriam libertados. Deus haveria de mandar o libertador que tiraria eles do Egito. E esse libertador estava agora Deus usando Moisés para isso. Havia uma promessa, e havia um preparo e havia um momento. Então esse é o motivo da saída. Né? Deus tirou o povo do Egito. Essa saída, como nós já sabemos pela Bíblia, ela trouxe uma oposição por parte do faraó, e Deus foi obrigado a colocar várias pragas, né? 10 pragas, que você vai encontrar na apostilha a partir da página 35, e essas pragas que culminaram com a morte dos primogênitos, que obrigou o rei a se sensibilizar, o faraó, e deixar o povo sair. Isso, claro, debaixo da vontade de Deus. Mas antes do povo sair, tem aqui uma parte importante no capítulo 12 de Êxodo, que é bom ser observada, porque existe a primeira Páscoa, que foi aquela Páscoa preparada às pressas, já na véspera da saída, que era preparada com ervas amargas e sem fermento e tal, e um cordeiro sem mancha, sem osso quebrado. Isso é importante que se observe isso, porque essa coisa aqui não foi por acaso que aconteceu essa Páscoa, essas ervas amargas e etc. Isso aconteceu porque
a história vinha desde aquele sangue do cordeiro nas portas para evitar o anjo devorador, o anjo matador, né? Mas também essa Páscoa, esses ervas amargas, significava já uma visão, um olhar para o futuro, para Cristo, que era aquele cordeiro imaculado que daria a sua vida pela liberdade do povo, né? E que esse povo teria que sofrer também através dessas ervas amargas, sofrer também através de um pão sem fermento, como se tivesse que ter uma vida sempre de mudanças. É preciso que a gente entenda que o que são essas festas, né? Você tem as primícias, os pães árvores, são aquele pão sem fermento, né? Que era comido 7 dias após a Páscoa. Temos as primícias, as festas das primícias, que é aquela festa onde era comemorados os primeiros as primeiras colheitas, tanto da cultura como dos animais, né? E também temos a festa dos tabernáculos, que é uma lembrança, né, do tempo em que eles viveram, não só nas cavernas, mas também no Egito, né, na sua caminhada. E aí nós temos a santificação dos primogênitos, no capítulo 13 de 2, mas aqui eu quero chamar a atenção para essa saída propriamente dita. A saída em si se resume nisso aqui. Eles lutaram contra o Egito, Deus na frente, e aquelas pragas, mas a presença de Deus fez com que nenhuma força pudesse detê-los. Aí nós vemos que se cumpria a promessa de que após 400 anos o povo sairia para a liberdade. Só que essa liberdade não era uma coisa assim de sair do Egito e já encontrar a liberdade. Você vê que no capítulo 14 você vai encontrar aquela travessia do Mar Vermelho, um momento difícil ali onde morre muita gente. Na caminhada você vai encontrar aquelas águas salgadas que Deus teve que colocar uma planta lá para modificar o sabor da água. E você vai encontrar a partir da página 36 de Êxodo que Deus providenciou roupa, pão, comida, carne, água, e venceu, tomou a frente dos conflitos sobre os amalequitas. E isso significa que Deus, quando tirou o povo do Egito, ele não deixou o povo à mercê do deserto, mas ele estava na frente, tanto com a sua nuvem de fogo, como à noite estava ali aquela nuvem de fogo, e de dia estava ali aquela claridade para guiar o povo pelo deserto. Então o livro de Êxodo, ele tem essas nuances, né, essas explicações que é preciso a gente entender com clareza o porquê de tudo isso, porque no livro de Êxodo você vai encontrar uma ligação muito forte entre a saída do povo do Egito e a libertação espiritual realizada em Jesus, conforme e por Jesus, conforme lá no Gênesis, onde Deus prometeu após a queda do homem, que da semente da mulher ele esmagaria, haveria um varão que esmagaria a cabeça da serpente. Então aquela promessa lá do Éden é uma promessa que também não foi um negócio se realizar logo, mas foi tempos e mais tempos. Mas aqui está, no livro de Êxodo, já o retrato futurístico daquilo que aconteceria, a saída do povo para a libertação e a Páscoa, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e o sangue ali para proteger os que estão dentro da casa, eram retratos já voltados para o cumprimento daquela promessa do Éden. Aí você tem lá na frente, no capítulo 20, o Decálogo, que são as 10 leis, a tábua da lei, os 10 mandamentos, onde nós temos: não matarás, não furtarás, não tomarás o nome do seu irmão,
Então nós temos na página 38 os 10 mandamentos, que terminam na página 39, onde você vai encontrar o, a, esse processo da base da lei que Deus estabeleceu para o povo, aquele povo que saiu do Egito cheio de tendências poleístas, né? Não tinham conhecimento de um Deus monoteísta, e foi uma luta para Moisés colocar na cabeça deles que deveria servir a um Deus só, e Deus tinha que se fazer presente tanto no tabernáculo, não que Deus precisasse de um tabernáculo, mas como naquela época o pessoal estava saindo de um movimento tribal para um movimento de tribos, nações, o conhecimento era pouco com relação à cultura, a esses negócios. Foi difícil, e aquele tempo no deserto não foi um tempo que Moisés ficou perdido, sem saber para onde ia, mas foi a necessidade que Deus teve de moldar o pensamento daquele povo com relação ao que ele queria fazer com aquele povo. Não, talvez, com aquele mesmo povo que saiu do Egito, mas com os seus remanescentes, né? Aquele povo que surgiria daquela geração, onde ele poderia trazer uma nova semente e um novo conhecimento. Então você tem ali no capítulo 23 a festa dos asmos, são os pães, né? As primícias, os tabernáculos. Você tem aquelas paradas de Moisés nos tabernáculos e seus ensinamentos. Porque a lei que Deus deu a Moisés foi 10 mandamentos, não foi aquele monte de lei, né? Mas para reger é preciso que se desenvolva essa lei. Quando você diz não matarás, é uma lei, mas quem não vai matar? Quem é que se matar, o que é que acontece? Quem vai punir? Quanto tempo você vai pagar por uma vida? Isso é um desenvolvimento da lei. Você tem uma lei de trânsito, não ultrapassa o sinal, tudo bem, mas se você ultrapassar, o que é que acontece? E aí vai. Assim, você tem a lei dos 10 mandamentos, tem um monte de lei para desenvolver, fazer a lei se tornar viável entre o povo. Aqui na página 39, você tem uma certa simbologia, e vocês podem ler isso aqui, não é grande coisa, mas se usa, né, alguém usa, sobre a simbologia. Mas antes nós temos aqui uma visão panorâmica do tabernáculo, é muito bom entender isso, que é muito profundo, tem gente que se especializa só nisso. O que é o pátio? Né? Aí você tem aqui o que era o pátio, que era um lugar santo, um lugar santíssimo. Tem o simbolismo dos números na Bíblia. O número 1, por exemplo, fala de unidade. O número 3 fala de trindade. Número. É outro número aqui. Número 3 fala de trindade, um monte de coisa. Número 6, número dos homens. E finalmente o número 7, que é o número da plenitude e perfeição. Isso você já encontra na página 41 para 42. Que vocês devem ler, eu não vou ler isso tudo aqui, porque está na apostila, inclusive com os versículos e as referências, que deve ser lido e analisado, faz parte da nossa segunda lição. Então, eu estou adiantando esse comentário do livro de Gênesis e Êxodo, para que a gente não fique atrasado. Quem for continuar estudando, que haja interesse, desenvolvimento e um proveito. O importante é o proveito, não é um certificado, um diploma, coisa parecida. É você ter aquele proveito na mão de que evoluiu, foi direcionado. A evolução ela vem, mas é como você estudar para tirar a carteira de motorista.
não é você pegar a carteira e dizer que já sabe dirigir, não é você, mas quando você está treinando ali, você não está zerado, não. Você está treinando porque você tem aquela vontade de treinar, de conhecer, de evoluir. Aquela escola de motorista vai ser só uma direção, um direcionamento para aquilo que você já tem vontade de fazer. Assim também, a vinda de Cristo se aproxima e é